Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aí já ao vivo do nosso primeiro webinar. Primeiro, eu sou Celeida, sou mediadora, advogada aqui da Câmara CS Views. E esse projeto é um projeto que nós estamos começando hoje, de webinar que nós vamos chamar de ponto e contraponto. E estamos tendo assim um super prazer hoje de estarmos recebendo aqui a doutora Ana Cláudia Gomes da Cruz, uma amiga, uma querida. Tivemos a oportunidade de estarmos esse ano num curso em Harvard, onde nos conhecemos, né? E a ideia foi trazê-la para mostrar um pouco todo esse conhecimento, fazer essa partilha do que ela tem essa experiência na área escolar e trazer dentro dessa experiência como que está sendo desenvolvido a mediação escolar em Pernambuco, nas unidades que ela atua, as atividades que ela desenvolve, as expectativas. Vamos falar um pouco de cada coisa aqui. Então, é uma troca, né, de muito conhecimento e de partilha. Eu queria que ela se apresentasse, por gentileza. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao convite feito por você, Celeida, uma querida amiga. Nós nos conhecemos realmente em Harvard, né, um grupo maravilhoso, onde estudamos os elementos da negociação, da mediação, né, de conflitos. Bom, sou Ana Cláudia, sou gestora escolar, professora, já atuo na Secretaria de Educação de Pernambuco há 18 anos. Desses 18 anos, há 8 eu estou atuando em gestão escolar. Sou advogada também, mediadora extrajudicial de conflitos, e sou uma pesquisadora, vamos dizer assim, da área de mediação escolar, né, da mediação de conflitos no espaço escolar, que é meu, vamos dizer assim, habitat, praticamente. Né? E é meu ambiente, né, meu cotidiano. Né? Todos os dias estou lá com o meu público-alvo, né? E os conflitos fazem parte desse ambiente também, não é só da nossa vida. Os conflitos são inerentes às relações humanas e no espaço escolar eles estão presentes também. Slides, né, para fazer uma apresentação. Você agora pode já conduzir. Só posso ir conduzindo aqui. Então, assim, vamos lá, vamos falar um pouco aqui da mediação no espaço escolar. Eu trouxe, primeiramente, aqui, Celina, uma visão do espaço escolar como empresa. Né? Essa visão muito importante, não só para quem trabalha dentro do espaço escolar, mas para o público que vai à escola. Às vezes o pai, uma mãe, às vezes acha que é só um espaço de troca de conhecimento. Claro, é também. Mas a escola, ela tem toda uma engrenagem. Não é? Nós temos o setor administrativo, nós temos o setor de cobrança, nós temos o setor de compras. Quem trabalha na esfera pública, nós temos os recursos para administrar, para a manutenção do prédio, a parte administrativa. Então, assim, é toda uma engrenagem. Então, assim, ter esse olhar de que a escola ela é uma empresa, não é, que precisa ter todos esses elementos conectados para funcionar. Né? Você precisa controlar um estoque de merenda, você precisa comprar os alimentos não perecíveis para ter merenda todos os dias. Né? Se você tem os recursos para isso, você precisa administrar isso, você precisa estar em contato com fornecedores, gerências, preencher planilhas, etc. Então tem toda uma engrenagem por trás, não é, para que a escola funcione. Então esse olhar para a escola como empresa, ele é essencial. E pode passar. O que há por trás da empresa? O que há por trás da pessoa jurídica? As pessoas físicas, não é? Então, que tipos de relações existem no espaço escolar? Que pessoas administram essa empresa? Que pessoas convivem nessa empresa, nesse espaço escolar? Então, a gente tem... Você traz todo esse ecossistema empresarial. Isso, tanto na esfera privada, né, que nós temos, que a esfera privada ainda tem a questão do lucro, obviamente, porque além de ter a questão de receber mensalidades para manutenção de uma escola privada, ela tem a questão de ter a parte de lucro, tem a parte de tributação, apesar de que existe a imunidade para escolas, né, tanto na esfera pública como na privada, mas existe também,
impostos, né, de prestação de serviços. Então, enfim, tem que, quando se contrata, por exemplo, um trabalhador, você tem que debitar daquele valor que você vai pagar ao trabalhador os impostos. Então, tem toda essa parte administrativa. Então, para isso funcionar, precisam de pessoas. E as pessoas estão se relacionando nesse ambiente. Né? E a partir do momento que se relacionam, tem pontos de vista diferentes. Tem históricos diferentes, backgrounds diferentes. E essas diferenças vão gerando os pequenos conflitos, se não forem administrados, grandes conflitos. Então, o que é que a gente tem no ambiente? Que pessoas, que relações, que tipos de relações nós temos no ambiente escolar? Gestores, professores, alunos, os pais, os gestores, os professores com os pais, o aluno com o alunado, de uma vez o aluno, o gestor versus o aluno, o gestor também com funcionários, o gestor vezes fornecedores que chegam nas escolas, e o gestor também, vezes, gerências regionais, secretarias de educação. Então, imagine a gama de pessoas, né, com que a gente tem que lidar no dia a dia. Não é? Então, sim, são essas relações, não é, que vão gerando esses conflitos, essas divergências. Então, pode passar, por favor. No próximo slide, a gente já vai falar um pouco justamente como que acontecem esses conflitos. Não é? Então, assim, vou pontuar em algumas relações. Por exemplo, que você pode ter uma diferença de preço do fornecedor, em que você não concorde que aquele alimento está muito caro, ou aquele fornecedor está muito caro, você vai ter que fazer uma pesquisa de preço com mais de um, e aí vai ter também a questão da negociação, de chegar numa melhor alternativa, de acordo com aquele recurso que você tem para administrar, porque você também tem que prestar uma conta daquele valor para a Secretaria de Educação. Você vai ter conflitos dos alunos entre eles, não é? Porque eu, por exemplo, na escola que eu atuo agora é uma escola de ensino fundamental. Então, eu tenho alunos do 6º ao 9º ano, da idade entre 11 a 16, 17 anos de idade, nessa faixa etária. Então, assim, existem os conflitos entre eles, obviamente. Numa sala com 40 alunos, vai acontecer um sentado ao lado do outro, às vezes até por uma questão de espaço físico mesmo, né? Tá mais apertado aqui, empurra ali. Então, assim, já começa a ver aí a diferença um do outro, de como que um aborda o outro, e aí, assim, também as características um dos outros, também as famílias, né? Como é que esses alunos são trabalhados em suas famílias para conviver no espaço escolar, porque, assim, a maior parte do tempo dos alunos, eles passam na escola, são muitas horas que eles passam na escola. Então, o primeiro contato que ele tem com as outras pessoas, com o convívio, né? É o primeiro momento, o primeiro lugar, o primeiro espaço, depois do ambiente familiar, que o aluno fica é a escola, é onde ele vai conhecer as pessoas e se relacionar com essas pessoas. E aí vai gerando as diferenças, porque as pessoas, nós não somos iguais, temos características diferentes, e eles têm que começar a administrar. E daí começa a surgir o conflito. Né? Começa justamente com essa imagem que a gente está vendo aí, com os pontos de vista diferentes. Né? Isso, eu estou vendo um 9, você está vendo um 6, você está certo. Você está errado, você está errado. E aí, e se a gente trocar de lugar, se a gente se colocar um no lugar do outro? Como começar a trabalhar a empatia com esses alunos? Né? Como colocar, trazer essa consciência aí, né, de sentimentos? De, realmente, se eu vim aqui para esse lado, eu vou ver que você está certo, nós dois temos razão, depende do ponto de vista de cada um. A mesma coisa acontece também com os professores em relação aos pais. Às vezes eu tenho muitos casos assim, de indisciplina, de violência, de bullying, de agressão, e aí os professores querem uma posição da gestão de punição, de punibilidade. A primeira, porque vem aquela questão da emoção, da escala do conflito, da própria emoção do professor. Nossa, esse menino precisa de disciplina, precisa ser punido, precisa ser castigado. Não tem aquela empatia de ouvi-lo ou de tentar fazer o que ele fale, né? O que é que está acontecendo, como é que a gente pode transformar isso, entenda, compreenda. A gente da gestão também tem que tentar compreender um pouco a questão do professor também, que está ali à frente. Né? Às vezes são 40 alunos, né? Às vezes fica difícil ele controlar assim, o estresse, a carga de estresse é muito grande,
mas é necessário que a gente tenha esse olhar transformativo, sim, né? de empatia o tempo todo. Quando conversar com um pai, com uma mãe, com um aluno, com um funcionário da escola, sempre a primeira pergunta que eu faço quando estou atuando é: como é que você se sentiria se estivesse no lugar do outro? A inversão de papéis é a sua principal técnica, né? Isso, é a primeira coisa que eu pergunto. E eu pergunto isso do sexto ano. Antes de vir para cá, eu atendi uma situação, assim, são coisas corriqueiras, banais. Um estava na sala, correu, jogou um todinho no outro, e sujou a roupa do outro. Então, leva para lá, para conversar. E aí eu perguntei: olha, como que você se sentiria se a roupa que tivesse sido melada, tivesse ficado suja, fosse a sua? É? E aí eu não ia gostar, a professora ia ficar com raiva. Eu disse: pois é, foi exatamente o sentimento que você despertou do colega. E aí o colega foi até bastante, assim, já teve uma certa maturidade, até porque ele nem te agrediu de volta, porque geralmente a reação é instantânea, porque toda ação corresponde a uma reação. Então o seu colega foi muito legal, porque ele veio aqui para a direção da escola procurar uma pessoa para conversar, não é? Para tentar explicar o que estava acontecendo e tentar construir com você essa relação, porque ele é seu amigo. Ele não quer ficar com raiva de você, ele quer resgatar essa comunicação com você, ele quer resgatar essa relação com você. Mas pensa, como é que você se sentiria? Ele disse: realmente eu fiquei com raiva, eu queria pedir desculpa, eu já emprestei a minha camisa limpa para ele, eu estava com 2 fardas, emprestei uma camisa limpa para ele. Eu disse: então vocês já resolveram? Já, professor. Eu disse: olha, que legal, né? Vocês já estão com autonomia para resolver o conflito, isso é muito bom. Então, assim, mas espero que não aconteça novamente. E assim vamos, no meu, como eu costumo dizer, no meu laboratório de conflitos, né? E assim a gente vai caminhando lá. Então, seria justamente isso. E aí eu trago aqui é, é, alguns cases, né? Alguns casos, algumas situações que aconteceram, porque assim, Celina, como eu estava conversando com você antes da gente iniciar aqui o nosso webinar, não há uma legislação específica para se trabalhar mediação em escolas em Pernambuco ainda. O que nós temos são projetos, não é? A gente tem a gerência que eu sou vinculada, que é a gerência regional norte, tá certo? Ela tem um setor de direitos humanos e trabalha com a questão da justiça restaurativa, né, que a gente estava conversando. Mas existem outros projetos, né, como um projeto chamado BNCare, que trabalha com escolas mais vulneráveis à violência, que trabalha com ciclos de restaurativo, de escuta ativa, né? Esse é a nível estadual, e está sendo implantado aí, né? Não temos ainda resultado ainda desse projeto, está iniciando ainda. Então, o pouco do BNCare, e temos a parceria com a vara da infância e juventude, que é a gerência da pessoa da criança e adolescente, com as audiências de justiça restaurativa, que tem a mediação antes com eles, né, para tentar esse resgate das relações, né, com o espaço escolar, com o ambiente, com gestores, com professores, para que eles permaneçam no espaço escolar, desempenhando essas características mais humanas, né, esse autoconhecimento para eles também. Um pouquinho de maturidade para isso ainda, mas é preciso começar desde cedo essa proposta. Eu acho que a partir do 6º ano, 11 anos de idade, já é possível, sim, fazer os círculos, diálogos, aplicar mediações sistêmicas, como o professor Rinaldo já trabalha, certo? E já é possível, sim. O que seriam esses círculos restaurativos, assim, rapidamente? Círculos restaurativos seria uma técnica também, um meio alternativo de resolução de conflitos, em que os participantes dos círculos irão trazer através de elementos, objetos, não é, as suas histórias, né? É muito importante eu conhecer as histórias de cada indivíduo, de cada aluno, de cada discente, para saber como que ele chegou até aquele momento ali, por um porquê, né, daquilo ali. Então, assim, seria uma técnica mesmo, né, de escuta mesmo e de conhecimento desses
desse contexto desses alunos. Mas eu gostaria de saber. Da parte da legislação, aí você falou de uma política pública, que é muito interessante. Das políticas públicas que nós temos nessa área de educação, o que você pode nos dividir aí do teu conhecimento sobre isso? A política pública que nós temos, é como eu falei, nós temos os projetos, né, que estão sendo iniciados. Eu faço parte da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB, e à frente dessa comissão está a Soraya Nunes, nossa presidente, que aceitou uma sugestão de trabalhar a parceria da OAB junto às escolas. Há um projeto também inicial da OAB atuar em parceria, levando não só essa temática de mediação de conflitos, mas de justiça restaurativa e outros temas correlatos também às escolas públicas. Essa seria uma política pública ainda também em estudo, em processo de início lá no Estado. Não, essa é a nível estadual, né? A BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, é um documento a nível nacional. Esse sim, a nível nacional, já vem assim, há 3 anos ou 4 anos sendo aí discutido, trabalhado, já foi normatizado na parte de educação infantil e o ensino fundamental. E parece que agora o ensino médio é que está ainda com alguns ajustes para ser feito. Mas um dos pontos dessa BNCC, que vai ser obrigatória a partir de 2020, são as competências a serem desenvolvidas. São 10 competências. E uma das competências que eu achei assim, essencial, assim, excelente, eu fiquei encantada, é a questão de desenvolver a empatia e a resolução de conflitos. Né? Isso precisa chegar na escola de forma efetiva, não é de forma pontual. Isso precisa ser realmente desenvolvido. Nós precisamos de mais formalização nesse sentido. Né? Aqui em São Paulo, eu já tive conhecimento de que teve projeto de lei que instituiu o mediador escolar, foram feitas formações para que esses profissionais atuassem dentro das escolas, mas esse projeto não foi muito adiante, porque as pessoas que foram capacitadas já estavam perto de se aposentar, foram redirecionadas da sua função, e aquilo que a gente também estava falando antes, precisa ter um perfil, você precisa se identificar, né, com essa questão de você ter essa imparcialidade para mediar esses casos, como, por exemplo, os cases que eu trouxe aqui, né? O bullying, que é uma coisa assim, constante da realidade dos jovens hoje. Né? Desse bullying, a gente tem também o cyberbullying, né? Que o bullying é aquela desconstituição, né, do outro, né? O mais valentão que tenta humilhar um outro aluno mais forte, pode ser através da pressão psicológica ou da pressão física. Né? E o cyberbullying acontece nas redes, com essas redes sociais, Facebook, Instagram, através de agressões mais físicas, uma questão mais psicológica. Né? Uma exposição maior que acarreta a baixa autoestima do aluno, muitas consequências psicológicas no aluno, dificultando os relacionamentos. Os efeitos são devastadores, às vezes. E aí, eu trouxe o caso também, o segundo case que eu trouxe aqui, eu só coloquei a agressão física. Essa agressão física, eu vou pontuar, foi uma situação específica que aconteceu na escola. Foi uma mãe que agrediu uma outra aluna dentro da escola. Uma aluna que estava brincando, porque geralmente essas agressões físicas iniciam com uma brincadeira. Né? Ela estava brincando, só estava brincando com ele. Como que era essa brincadeira? Era de bater. Essa brincadeira era de bater. Eu disse, nossa, eu nunca brinquei de bater. Como que é isso? Não, eu batia nele, aí ele batia mais forte, eu ia batendo mais forte. Pronto, então você já viu, né? Você vai batendo mais forte, o outro vai se defendendo, vai virando uma bola, né? Vai lá para a escalada do conflito, vai para o colapso, ninguém vai se comunicar mais. E aí essa aluna correu para a direção, não foi para mim, foi para a direção, que eu sou a diretora adjunta da escola, não estava no momento. E aí ela falou para a diretora, está acontecendo isso, e eu vou ligar para minha mãe. A diretora falou, calma, vem aqui conversar comigo, me explicar o que está acontecendo, porque eu estou atendendo aqui, mas eu quero saber o que está acontecendo. E aí, nesse meio tempo, a mãe chegou na escola, entrou, e aí a gente já conhecia a mãe. Pô, não, eu quero falar com meu filho. Pois não, ela está ali, assim, vai fazer prova de matemática,
a sala dela, você não pode ir lá. A senhora quer dar um recado para ela? Não deu 2 minutos, Celina. Ela entrou na sala, chegou na filha e fez, quem foi que te bateu? Ela, foi ela, não teve dúvida. Já tacou uma tapa no rosto da aluna, que a mãe agrediu a outra aluna que havia batido na filha dela. Então, assim, foi um transtorno dentro da escola. Aí chama na Cláudia para mediar. Eu disse, não tem como mais mediar isso aí, né? Já chegou num colapso, né? Já foi complicado. Então, veja que nível, né? Como chegou essa mãe já. Então, assim, o que é que pode ter acontecido? O que é que eu suponho? A filha já vinha se queixando há bastante tempo dessa situação, não tinha procurado a gente anteriormente. Talvez ela tenha tentado resolver com a aluna, tenha pedido para parar, a aluna não tenha atendido. Então, quando a mãe já chegou no ápice do seu emocional. E aí partiu para a agressão. Então, assim, são esses casos que a gente tem que tentar sentar e conversar e fazer com que as partes cheguem ao consenso, né? Qual que é o mecanismo que vocês usam para criar esse canal entre vocês e os alunos? Porque para ele ter essa credibilidade, para ele levar o problema, né? Para ele chegar até você e falar, olha, eu estou apanhando, estou tendo bullying, ou que seja, são tantos problemas. Qual que é o mecanismo, qual que é o canal que vocês fazem para trazerem esses alunos? Eu sempre faço o acolhimento, né? Eu sempre tento, como eu disse a você, não existe a mediação institucionalizada dentro da escola, né? Porque a mediação, ela é extrajudicial, ela acontece nas câmaras privadas, a mediação judicial acontece no tribunal, mas a gente não tem nada formalizado, legalizado, nesse sentido de você atuar como mediador, propriamente dito, na escola. Mas aí o que eu faço? Eu adapto, uso as técnicas, e aí uma das coisas é o acolhimento. Então, assim, quando eles chegam, o que está acontecendo? Olha, você está bem? Sente aqui, vamos, você quer uma água? Olha, meu nome é Ana Cláudia, você pode me chamar de Ana, você pode me chamar de professora, fique à vontade. Como você quer que eu chame você? E aí eu já vou tranquilizando. E aí, daí a gente vai usando aquilo que eu falei com você antes, né? Na abertura mesmo da sessão. Olha, a gente vai começar uma conversa aqui, eu quero te ouvir, também quero ouvir o teu colega. Mas a gente vai ter que pautar essa conversa da seguinte forma: você me contar aqui, eu não vou contar e contando aí para ninguém, porque assim, às vezes não dá para usar o termo, a gente vai exigir. Não vou dizer, olha, a gente vai usar de confidencialidade. O que é isso, professora? Não, o que acontecer aqui, a gente não vai sair espalhando aí para ninguém. Você pode confiar que eu vou te ouvir, vou tentar entender. Né? Quando você estiver falando, você vai, o outro colega vai ficar em silêncio, vai te ouvir, e aí eu vou também anotar algumas coisas, depois eu vou passar para você o que é que eu compreendi, você vai me dizer se foi isso mesmo, e vocês vão dizendo para mim aí como é que vocês querem resolver essa situação, porque se vocês vieram até mim, eles procuram voluntariamente, eles já sabem que lá vai ter uma pessoa que vai escutá-los. Então, assim, eu acho que uma das técnicas, tentando responder a sua pergunta, é a escuta ativa mesmo. É escutar para compreender como é que se chegou até aquilo ali. Então, eles sabem que vai ter uma pessoa que vai escutá-los. Vocês chegam a fazer um termo, como que funciona, né? Chegou numa mediação frutífera ali, né? Entre os alunos, nós estamos falando especialmente dos alunos. Como que funciona esse termo, qual a eficácia dele? Isso, nós temos um caderno, né, onde anotações, e temos uma ficha, né, individual de atendimento. Nessa ficha individual de atendimento, a gente faz, sim, esse termo. Olha, as condições de nossas conversas foram essas, o que vocês concordaram em fazer foi isso. A gente vai aqui, eu vou assinar, porque vocês estão de acordo, vão cumprir isso aqui. Olha, a condição para vocês cumprirem é essa. Caso vocês não cumpram, a gente vai ter que fazer uma nova conversa, vai ter essas consequências, essas e essas, né? Uma outra situação que teve também, que não chega a ser uma agressão física, mas psicológica, antes de vir para cá, foi de racismo. Um aluno que estava xingando a aluna por conta da cor da pele dela, e aí eu tive que dizer quais eram as consequências, quais poderiam ser as consequências disso. Disse, olha, se você não passar a respeitar a sua colega dentro de sala, você é menor de idade, mas a mãe dela pode acionar o teu pai, você pode ter uma consequência jurídica disso, eles podem responder a um processo. É uma coisa assim, um pouco mais complexa, mas não é uma coisa boa. Então, se vocês estão me entendendo, estamos, professor. Então, assim, colocar para eles também
a gravidade, né, de determinadas situações e que pode ter consequências legais também em relação a isso. E o terceiro caso que eu trouxe aqui, que é o de excesso de autoridade, que às vezes é preciso, eu ressalto, é muito importante que se tenha formação para gestores, para professores, coordenadores. Recentemente, na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, a última formação que teve para gestores, porque nós temos atualização constante, né? Nós fazemos curso que é o projeto, né? É o curso voltado para a atualização do gestor. A última formação que eu participei, mais recente, faz uns 6 meses, nós tivemos um módulo dedicado à mediação de conflitos. Eu fiquei muito feliz, porque já abre o horizonte, já abre a mente. Mas, assim, da teoria à prática, a gente ainda precisa avançar um pouco mais. E aí é necessário que haja agentes multiplicadores dentro do ambiente escolar. Então, esse excesso de autoridade aconteceu também no ambiente escolar, numa situação bastante grave, que um aluno sujou um dos espaços da escola e a diretora, na época, no momento, no auge também do estresse dela, porque administrar uma escola não é uma coisa fácil, acabou obrigando, vamos dizer assim, o aluno a limpar o ambiente de forma um pouco mais severa, mais rígida, o que acarretou, desencadeou, né, um processo, né, por maus tratos, entendeu? Então, assim, ter muito cuidado nessas horas, porque às vezes a gente, meu Deus, esse aluno me tira a paciência, esse aluno aqui, não sei mais o que fazer. A gente tem que ter inteligência emocional para administrar as nossas emoções também nessas situações e conduzir da melhor maneira possível, conversando, dialogando e explicando para que não se chegue a esse colapso. Então, esse excesso de autoridade, às vezes, não é uma coisa assim, nem, vamos dizer assim, é involuntário, às vezes. Né? Porque você está lá, eu sou a diretora da escola e eu tenho que manter a ordem, então vai ser do meu jeito. Então, assim, refletir nesse sentido de que não, vamos ver como é que ele pode colaborar, nesse sentido de ele reconhecer que ele cometeu que a atitude dele não foi a mais adequada para essa situação e como ele pode reverter, transformar o conflito em algo positivo, que é o que a gente trabalha na mediação. A gente não pode ver o conflito como uma coisa negativa, né? Ele é um ponto de transformação daquela realidade. E esse excesso de autoridade, ele, né, também, da mesma forma como diretor, como professores, né, você deve ter o mesmo modelo de conduta, né, para ser administrado, né? Sim, essa escuta ativa, essa forma de conduzir a escola junto aos profissionais também não pode ter esse excesso de autoridade, deixar que esse excesso de autoridade, porque assim, às vezes nós somos submetidos a muita pressão para a gente atender índices, corresponder às metas propostas, né, pela Secretaria de Educação. Então, assim, os prazos também, assim como os advogados têm prazos, nós também, gestores, temos os prazos para cumprir, as datas para entregar as planilhas, e tem atendimento para fazer do pai, tem a matrícula, tem a transferência, toda uma logística. Então, às vezes, a gente também está sobrecarregado e acaba também tratando um colega com excesso de autoridade, dizendo, tem que dar aula, tem que cumprir desse jeito. Às vezes o colega não está em condições, às vezes, outro dia, assim, eu tento muito, né, ver esse lado mais humano. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, as pessoas se aproveitam, não é um problema meu, se ela se aproveita, é um problema dela. Né? Se ela se aproveita da minha boa vontade, da minha forma de ver ela mais humana, é um problema dela. E eu vou agir sempre dessa forma. Né? Uma professora, ela tem todas as turmas da escola, né? Ela trabalha a disciplina de História e Geografia, e ela tem todas as turmas. Eu tenho 22 turmas na escola, ela dá aula em todas as turmas. Então, veja, nos 2 turnos. Então, assim, é desumano às vezes até, né? Então, assim, determinado dia ela chegou assim, eu não estou com a dor no estômago, que é a última aula, agora não estou aguentando dar aula, eu vim aqui tomar um chá. Professora, pois não, sente aqui, tome seu chá. Eu não posso dizer assim, não, vá até o fim da aula, fique com esses meninos. Não, você tem que cumprir. Não pode ser com essa autoridade. Você tem que entender, poxa vida, tá assim, professora, a senhora pode sentar aqui, aguarde, tome seu chá. Eu vou até a sala de aula, vou ver como é que eu posso conduzir esse final do seu turno e depois a gente pode negociar para uma reposição, né, de aula. Então, assim,
ter esse diálogo. Né? Poxa, eu gostaria tanto que se eu tivesse assim, me sentindo mal, se você chegasse assim, Ana, você quer uma água? Você está se sentindo bem? Se você fizesse isso por mim, Celeida, eu ia me sentir tão bem, por que eu não posso fazer para o meu colega isso também? É? Em relação a os mediadores mirins, né? Vocês têm esse modelo, desenvolvem isso? Acha que eles têm maturidade já para serem multiplicadores? Como é que funciona isso? Olha, Celina, eu gosto muito desse ponto, tá? Eu desenvolvi um projeto ano passado chamado Arquitetos da Paz. Eu tentei implantar, porque assim como a realidade da escola não é fácil, essa questão da maturidade que você pontua aí também, não é? É uma coisa a ser trabalhada, mas é possível de ser construída, porque eles gostam quando eles se tornam protagonistas de algo, porque eles criam responsabilidade, começam a desenvolver uma certa autonomia de atitude e você gera confiança nele. Poxa, a professora confiou que eu posso desenvolver essa atividade. A diretora da escola, ela me colocou nesse projeto. Então, assim, é importante abrir. Claro que você vai ter que estar acompanhando. Né? Eu sempre passo nas salas, os representantes de turma, como é que vocês estão? Como é que está a condição? Alguns já desistiram. Olha, não tenho perfil. Professora, não quero mais ser representante de turma. É muita responsabilidade. Eu digo, você não quer trocar, não? Você quer dirigir a escola? Eu troco você, eu venho administrar essa sua turma, você vem, vamos fazer a permuta, a inversão de papel, sempre aquela coisa da empatia, né? Vamos fazer. Então, assim, quando eles veem que não conseguem conduzir, eu digo, mas o que está acontecendo? O que foi? Não, porque eles não me obedecem. Isso, é acesso à autoridade. Mas não é assim, você tem que conversar com a turma. Gente, vocês têm que ouvir, vocês têm que colaborar, tem que trabalhar a empatia o tempo inteiro, sabe? Se colocar no lugar do outro, mas a gente consegue. Inclusive, essa questão da empatia, eu fiquei super feliz também, porque sempre que a gente inicia o semestre, né, o bimestre, a gente estava em recesso agora, e nós voltamos, a gente tem a formação dos professores, a gente sempre, a equipe gestora conduz essa formação, e na dinâmica, os professores já apresentaram esses pontos. Não é? Os próprios professores falaram, né, no exercício da empatia, no exercício da troca. Foi uma formação assim fantástica. Eu comecei assim a ver que os professores também estão se transformando nesse quesito, né? A gente inicia agora sim, é próximo ao bimestre, né? Não é uma coisa assim, agora um dia para nós voltamos, a gente tem a formação constantemente trabalhada, a gestora conduz essa formação e na dinâmica dentro da escola conversa muito com a minha equipe, os próprios professores muito, olha, eles falaram, né, do exercício da empatia, eu trabalho muito isso da troca, coisa da compreensão, do escutar para compreender, não é? E daí a gente construir harmonizando o ambiente da escola. Você acha que o professor ele pode ser um mediador da sua própria sala? Veja, ele precisa aprender, ou conhecer, dominar algumas técnicas, sim. Mas assim, a questão da mediação, de ser mediador, passa pela questão da imparcialidade. Né? Às vezes, não é tão fácil ter essa imparcialidade. O próprio mediador judicial tem que ter esse trabalho, esse autoconhecimento de saber até que ponto ele pode ir de forma imparcial. Não é? Outro dia mesmo eu tive uma colega que estava passando, ela estava passando por um processo de divórcio e foi escolhida para mediar um divórcio. Então ela disse, não, eu não tenho condições, porque eu estou passando pelo mesmo processo, eu não vou ser imparcial para isso. Então, assim, nesse quesito, eu acho que é aquilo que eu disse, eu acho que pode-se utilizar as técnicas da mediação, o professor pode trabalhar essas técnicas, mas ser exatamente o mediador, eu já não poderia assim afirmar, porque ele vai estar muito envolvido com aquela turma, ele vai estar conhecendo muito, conhece cada aluno, às vezes não é, tem professor que se emociona com a história do aluno, não é, vem me contar, e teve essa semana, foi a semana passada, no dia da formação, teve um professor que disse, não, olha, porque eles são muito carentes de afeto, e aí às vezes eles olham para a gente, professora, como se a gente fosse o pai, como se a gente fosse a mãe, e eu disse, olha, muito cuidado com isso, porque nós somos professores, nós não podemos substituir esses papéis, não pode misturar as coisas, né? Pai é pai, mãe é mãe, professor é professor. Ah, mas é porque eles são muito carentes, mas a gente tem que dar o carinho até também um certo ponto, porque
como eu disse, né, essa questão do envolvimento, essa questão da imparcialidade fica um pouco comprometida quando para o professor ser o mediador. Agora, ele pode sim aplicar as técnicas da mediação. Isso é o meu olhar. Eu acho que o mediador tem que ser uma pessoa, talvez até mesmo de fora da comunidade, que fosse mais imparcial. Né? Daí a necessidade que eu vejo de projetos nesse sentido, talvez de parcerias, de pessoas que atuem nessa forma, né? Que sejam acompanhadas por nós, né, da gestão, obviamente. Essa política pública, eu acho que isso que é o nosso maior norte aí, né, da BNCC, né? E o outro questionamento que ela faz é sobre, assim, o cenário da mediação escolar em Pernambuco, que você já trouxe várias coisas. Então, eu acho que o que nós poderíamos acrescentar, assim, quais são as suas expectativas para o futuro aí da mediação escolar em Pernambuco. Então, recontextualizar novamente a parte dessa política pública e o que você espera desse cenário aí para o futuro. Aí acho que fica bom. E depois nós vamos colocar aí o áudio para o pessoal com mais cuidado aí, para vocês saberem o que a doutora Regina questionou. Celida, sobre a legislação, como eu tinha dito, né, nós não temos nenhum projeto de lei ainda. Eu estou junto com a Soraya Nunes, a presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB Pernambuco, estudando a viabilidade disso ainda. Estamos conversando, não existe nada concreto ainda. Instrução normativa tampouco. Então, o que temos de legislação que a gente segue, assim, que a gente pauta na escola, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA, a gente está lá, na mesa, né, de bolso, né, vamos dizer assim, para a gente consultar. E nas escolas privadas, o Código do Consumidor, porque também tem a questão de inadimplência, que é uma coisa muito mais pontual, mas pode também desencadear em conflito que precisa ser mediado. Então, são essas legislações que eu queria assim, trazer, pontuar, que são as principais. Tem outras, por exemplo, quando a gente trabalha com escola, a gente tem a questão da educação inclusiva, então tem a lei, né, do status da deficiência, bem que a gente tem que assegurar o espaço aos deficientes, alunos com deficiências, e além de outras, não falo só deficiência física, motora, visual, falo também dos alunos com problemas de TDAH, com alunos autistas. Então, assim, esses alunos também, dentro de um contexto escolar, às vezes estão inseridos, passam a desencadear alguns conflitos também, por serem diferentes, e às vezes o outro não ter esse olhar, não saber lidar com essa diferença. Então, assim, essas leis, legislações complementares, elas são essenciais para um gestor, para um professor, para um educador, ter em mãos. Mas uma legislação específica sobre mediação escolar, uma instrução normativa, eu desconheço. Sobre eu espero que avance, eu espero que tenha mais agentes multiplicadores, que a gente lá em Pernambuco possa contribuir nesse sentido, né? Eu estou à disposição para formação continuada dos professores. Na minha escola, eu sempre converso muito com meus colegas, é uma equipe excelente, de uma boa escuta, de colaboração nesse sentido, não é? de credibilidade, e eu espero que avance também no setor privado. Eu trouxe minha bagagem, minha vivência de escola pública, mas no setor privado, nas escolas particulares, a mediação também é necessária. Existem conflitos também no espaço, nas escolas privadas. Talvez o espaço físico seja diferente, o ambiente físico, talvez o público-alvo seja diferente. Então, as pessoas com poder aquisitivo um pouco melhor, às vezes nem tanto, porque eu tenho muitas pessoas que têm poder aquisitivo estável, pessoas, pais, trabalhadores estáveis que estão com seus filhos lá na escola pública, porque assim, a gente precisa também ter esse olhar, acreditar que a escola pública pode ser um ambiente transformador de forma positiva. Né? Existem grandes profissionais trabalhando, pessoas muito dedicadas trabalhando nesse setor. Então, a minha expectativa é de avanço, é de que se tenha um projeto de lei em Pernambuco nesse sentido, e que se viabilize, que se ponha na prática,
Eu, antes de conversar com você aqui, de começar a conversar com você, nós falamos muito dessa questão de prática em todos os sentidos, né? Da mediação judicial, da mediação extrajudicial e principalmente da mediação escolar, porque é dos pequenininhos, essa cultura que a gente precisa implantar, a gente precisa transformar desde cedo para que essas crianças, esses jovens, não se tornem adultos tão conflituosos, não é? Tão complexos, né? Complexos e assim, que também eu não cheguei aqui a falar desses casos, mas que não gerem violências como as que aconteceram aqui nas escolas ao Brasil, como aconteceu também no Realengo, no Rio de Janeiro, né? Que chegou-se a um colapso de uma barbárie. Então, assim, é preciso que esses alunos eles sejam escutados, vamos ouvir, né? Desconfie se o aluno é muito calado, muito quieto, ele é muito bonzinho, é muito quietinho. Olha, ele está muito silencioso, né? Obrigado. Pai, mãe também fica atento, né? Porque assim, são essas coisas que vão guardando, vai na escalada do conflito, de repente explode de uma maneira que gera consequências sistêmicas, né? Que pode até, não sei, de repente na mente dele, né? Aliviar aquela sensação de pressão que ele sofreu algum dia, de humilhação, mas vai desencadear uma série de consequências graves, não é? nesse sentido. Então, eu espero realmente que avance. A gente também tem uma política lá de grêmio escolar, né? De criação de grêmio escolar, que o grêmio é um espaço onde os alunos vão trabalhar os direitos, os deveres, né? Da cidadania, de como melhorar o espaço escolar. Mas o meu grande sonho seria transformar, não, na verdade, eu gostaria de eliminar o Grêmio, eu gostaria de transformar. Eu gostaria que dentro das escolas existissem núcleos de mediação escolar. Eu acho núcleos de mediação escolar, sabe? Ou na gerência regional, mas eu acho que nas gerências fica muito distante ainda. Na Secretaria de Educação também fica muito distante. Eu acho que tinha que ter um núcleo dentro da escola, sabe? Então é essa a expectativa que eu tenho. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que vai uma gotinha no oceano, mas de gota em gota a gente vai enchendo o copo. Nós estamos quase chegando ao fim aqui do nosso webinar, mas eu tenho uma última pergunta aqui que algumas pessoas mandaram. Como é que eu faço para ser qual a formação que eu tenho que ter para ser um mediador escolar? Para ser um mediador extrajudicial, porque a mediação escolar estaria inserida nesse contexto de mediação extrajudicial. Você tem que fazer um curso, não é, de no mínimo 40 horas numa câmara, né, específica para formação de mediadores. Você não precisa ser exatamente professor, ser formado em direito, qualquer pessoa com curso superior, com mais de 2 anos de formação, pode ser um mediador. Então, não existe assim. E cursos complementares, obviamente, né? A Dialogue mesmo tem esse curso lá, né? Então, assim, a gente tem os workshops, a gente tem a formação. Então, procura lá no Instagram da gente, né? Dialogue Mediação Escolar Oficial. A gente trabalha com workshop, com formação, né, com treinamento, com esses cases e outros, não é? Porque assim, é sempre uma troca, não é? É sempre um compartilhamento. É assim, eu não vou estar lá dizendo como é que vocês têm que agir. Eu vou estar lá proporcionando essa troca, espaço, porque cada um é que vai saber como lidar com o seu ambiente, né? Então, assim, essa é a proposta. Então, assim, para ser um mediador escolar, um curso de mediação extrajudicial, né? Aqueles que atuam também na esfera judicial também podem também atuar através de projetos, de parcerias também, e cursos complementares. Buscar, estudar, conhecer. É muito importante ter a vivência no ambiente escolar. Não adianta você assim, fazer só o curso e chegar lá para ser mediador e pontuar sem passar por um estágio supervisionado, sem passar um período na escola, sem conhecer aquele ambiente. Esse tato, esse convívio, é importante. Ainda que se tenha que manter uma imparcialidade, mas é preciso ter uma percepção do ambiente, de como é a logística, né, como eu disse, como é que funciona toda a engrenagem da escola.
ter um panorama, sabe? Assim, seria o perfil do mediador escolar. Seria o perfil de um mediador escolar, uma pessoa paciente, uma pessoa que goste de crianças, que goste de jovens, que tenha uma linguagem mais próxima deles e que goste de educação, porque tem que estar conectado aí, não é? Tem que conhecer esses parâmetros, como eu falei, tem que conhecer a BNCC, esses documentos que orientam, né? Que dão uma base para a formação curricular, para a orientação pedagógica, né, vamos dizer assim, para a estruturação dos projetos, não é? Então, assim, tem que gostar de educação, não é simplesmente assim, o campo de mediação está muito difícil de atuar, não estou conseguindo ser mediador em lugar nenhum. Vou ser mediador escolar, não é assim, tá? Tem que ter muito cuidado, porque você vai estar trabalhando com crianças, com formação de pessoas, não é? Ali, crianças e jovens em formação. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Certo? Bom, Ana, gostaria de te agradecer imensamente. Quero aproveitar a oportunidade aqui do nosso primeiro webinar aqui para te presentear o nosso livro, que foi feito, eu com a Sabrina fomos as coordenadoras, temos aí 27 coautores. Esse livro ele traz cases de mediação. Você já está convidada para a próxima edição, hein, para trazer um case seu. Tem relatos bem interessantes de mediadores aqui do Brasil, fora do Brasil. Então, são relatos mesmo de como foram feitas essas mediações, as técnicas que foram usadas. A ideia é que seja um livro com um viés que ajude no viés acadêmico, né, que as pessoas consigam usar. E já está aqui seu exemplar de coração, te agradecendo a vinda. Eu vou aproveitar a oportunidade para comunicar que nós faremos 2 vezes ao mês, 3, conforme nós estaremos lançando aí vários webinars. O nosso próximo webinar está previsionado para o dia 22 de agosto, que será com um dos coautores, que é o Litonei, e aí a gente vai estar publicando, esse coautor vai estar explicando o case dele. Ele fez uma mediação, ele é de São Tomé e Príncipe, ele fez uma mediação entre pescadores, e o relato é muito interessante. E estaremos aqui faremos vários outros bate-papos aqui no nosso webinar Ponto e Contraponto, com a mediação ambiental, mediação familiar. Vamos trazer tantos assuntos, até os que forem também nos solicitados. Então, eu te agradeço imensamente. As pessoas que quiserem mandar pergunta, podem também mandar pode mandar para o Instagram da Dialogue, pode mandar para a CS Views, nós vamos lhe encaminhar. Outras que chegarem, depois nós vamos colocar as respostas da doutora Ana, tá bom? Quero te agradecer e deixo as últimas palavras, se você quiser nos avisar de mais alguma coisa. Nossa, Cileida, eu estou encantada com o acolhimento. Você se viu maravilhosa, estou me sentindo em casa. Eu quero voltar. Adorei. Muito obrigada mesmo pelo seu carinho, pelo seu acolhimento. Muito feliz. Eu vinha só fazer uma visita a ela rapidamente aqui. Foi mesmo, Cileida. Eu vou estar em São Paulo, vou te visitar. E ela disse, não, você vem cá fazer um webinar. Eu disse, nossa, então assim, muitíssimo obrigada. Muito mesmo. Recife está de portas abertas para você, para a gente conhecer um pouco mais desses projetos que estão sendo desenvolvendo lá. E agradecer a oportunidade, quero voltar, estou à disposição, vamos trabalhando aí cada vez mais, abrindo, né, dentro do sistema multiportas, abrindo essas portas. Aí, tá bom? Um abraço, agradeço ao teu público aí, e fica aí meu contato, entre para a gente trocar ideias e crescendo cada vez mais no âmbito da pacificação, tanto no ambiente escolar, quanto na vida. Não é? É tão importante nessa paz conosco, né? Essa paz interior, essa paz que vem primeiro de dentro da gente e que a gente externa no nosso convívio, no ambiente de trabalho, com os amigos,
com a família, não é? Nas empresas. Então é isso. Então, um beijo para você bem grande. Muito obrigada. Vou levar aqui, eu adorei. Vou feliz aqui, sair daqui feliz. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e nos encontramos aí no próximo webinar. Muito obrigada.